Tem mais treta envolvendo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Depois da crítica do Ivan Moré ao Mundial, o Bruno Formiga resolveu dar aquela cutucada no apresentador, que respondeu. Ou você fica puto porque seu time não tá lá e diz que o campeonato é ruim. Tem essa galera também. Ivan Moré, você só fala isso porque seu time não tá disputando o Mundial. Sério mesmo? Essa Copa do Mundo de Clubes, se vingar, ela vai ressignificar completamente o futebol brasileiro. Você vai ver no vídeo de hoje a declaração do Ivan Moré, resposta do Bruno Formiga e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Se você ainda não fez o download, baixa agora, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Com o SofaScore você consegue acompanhar clubes, ligas e o desempenho de jogadores, tendo acesso a análise e estatísticas detalhadas de cada atleta, para você ver qual deles deu mais dribles, fez mais desarmes, deu mais assistência, fez mais gols, deu mais passes decisivos, o mapa de calor dele em campo e muito mais. E tudo isso é de graça no SofaScore. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que você vai curtir demais o aplicativo. Você deve ter visto que o Ivan Moré fez críticas duras ao Mundial da FIFA e, cara, isso deu o que falar, viu? Tem uma pergunta pra você. Você tá assistindo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Fala a verdade. Você notou que os estádios estão vazios? E a FIFA tá fazendo de tudo, cara. Promoção. Se você comprar ingresso agora, você tem direito de comprar jogos pra Copa do Mundo do ano que vem lá nos Estados Unidos. Tá funcionando? Não tá. Não tá vendendo ingresso. Por quê? Porque o torneio é artificial, gente. Você já notou a diferença de nível entre os times? O que foi o 10-0? 10-0 do Bayern de Munique sobre o Auckland City. Espetáculo totalmente fake, comprometido. Um time de estrelas contra um time de semi-profissionais. Isso sem contar uma competição que arrebenta os jogadores, né? Por quê? Por causa do calendário. Os caras já enfrentaram uma temporada exaustiva e a FIFA, né, vai lá e mete um torneio gigante no calendário. Isso aumenta risco de lesão, desgaste físico, desgaste mental. Isso pode comprometer carreiras de jogadores, cara. Será que a saúde e o bem-estar dos craques vale menos que o lucro gerado por esse tipo de torneio? Outro ponto importante, a distribuição do dinheiro. Para atrair mais clubes, a FIFA está dando uma premiação absurdamente alta, recorde. Só que a maior parte fica com quem? Fica com os times europeus, que já tem fortuna. Aí os gigantes do futebol ficam mais poderosos. Você acredita que isso contribui para um futebol mais justo, mais equilibrado? A mídia internacional e algumas figuras super importantes, né, do futebol têm sido bastante críticas com esse torneio. O The Guardian, que é o jornal lá da Inglaterra, ele destacou os estádios vazios, o desinteresse do público. A BBC, o New York Times, apontaram críticas à FIFA por não expor mensagens antirracismo, que é um papel da FIFA, né? O presidente da La Liga, o Javier Tebas, disse que o torneio é desnecessário porque desorganiza completamente o calendário. E ele tem razão. O Jorge Valdano, que é jogador, falou que o torneio é um circo comercial focado apenas no aspecto financeiro. Tá certo. No final das contas, essa nova Copa do Mundo de clubes aí da FIFA, ela nos questiona, ela nos força a fazer uma pergunta crucial. O que é mais importante? O dinheiro e o poder da FIFA? Ou a essência do futebol, a saúde dos atletas, o equilíbrio das competições e a paixão dos torcedores? A sensação que eu tenho é que a balança, infelizmente, está pendendo para o lado errado. Essa declaração dele gerou resposta da imprensa, muita gente disse muita coisa, mas o Bruno Formiga falou um pouquinho no canal dele sobre isso, dando aquela cutucada no apresentador. A grana já há muito tempo e na Olimpíada é a mesma coisa, assim, também envolve... O cara trabalha a vida inteira para estar ali na Olimpíada e se ele ganha uma medalha olímpica, ele vale muito mais. Né? Os patrocinadores vão mais num campeão olímpico ou num atleta olímpico do que num não olímpico. Aí você vai medindo força aqui, aí você vai criando competição em outras modalidades também e vai ampliando o leque, assim, é um negócio. Eu não consigo olhar pro negócio futebol e achar que isso só tem o lado negativo, né? Fasto, dinheiro malvadão,
E olha que assim, eu nem sou um cara que fica exaltando o capitalismo aqui, falando, meu Deus, sistema fantástico. Mas é o que a gente vive. E o futebol, enquanto esporte apaixonante, que gera ídolos, que faz as pessoas lotarem o estádio, é um futebol negócio. Você paga para ir no estádio, você vê transmissões que são caríssimas, patrocínios que são caríssimos, salários que são muito altos. A elite do futebol exige dinheiro. E é isso, assim, eu acho que qualquer outra coisa que não seja essa visão é um pouco romântica demais e utópica até. Eu entendo as críticas ao Mundial, acho que a questão do calendário é um ponto para se discutir. A parada da exaustão física dos jogadores é um ponto para se discutir. Mas esse debate já acontecia antes da Copa do Mundo de Clubes. Já existe uma exaustão independente da Copa do Mundo. O problema, eu acho que está em outro lugar e não na Copa do Mundo de Clubes, que vai tomar ali 25, 30 dias. Dito isto, um abraço para o Ivan Moré. Eu discordo do que foi dito aqui, mas eu acho legal que tem essa visão, até porque gera esse tipo de debate. E imagino que lá no post dele tem um monte de gente que concorda. Eu acho que a maioria discordou, mas eu vi um monte de gente que concordou. Talvez pessoas que não tenham o seu time no Mundial de Clubes. E aí realmente, ou você se rende e assiste como espectador, ou você fica puto porque seu time não tá lá e diz que o campeonato é ruim. Tem essa galera também. É claro que o Ivan Moré respondeu com elegância. Galera que não tem medo de pensar, tudo bem com vocês? O nosso último vídeo sobre a Copa do Mundo da FIFA explodiu, né? E a crítica mais comum que eu recebi foi: Ivan Moré, você só fala isso porque seu time não tá disputando o Mundial. Sério mesmo? É esse o nível do debate? Gente, pra quem me critica com paixão cega, vamos lá. A minha mensagem é: eu sou jornalista, eu amo o Corinthians, que é o meu time, mas eu sei que futebol é negócio. Eu não sou cego. E esse argumento ele é raso. Ele só mostra que a política do pão e circo ainda funciona na América do Sul e principalmente no Brasil. Enquanto tem uma galera vibrando com o Mundial, o meu objetivo, e eu respeito quem vibra, é só fazer vocês pensarem pela perspectiva dos negócios. E os times europeus, em fim de temporada, perdendo para os brasileiros voando, vocês acreditam que eles estão preocupados? Você acha que eles dão a vida por esse Mundial? Não, não se iluda. Para eles é só mais um campeonato, longe do valor, por exemplo, da Champions League. Os europeus vêm por obrigação, pelos altos prêmios e não pela torcida. É só mais um compromisso. Ou você acredita que eles estão dando a vida e o mesmo valor que eles dão pela Champions, por exemplo? Não estão. Agora, pra gente, pros times brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, cara, a história é outra. É o palco perfeito. Os times do Brasil dão a vida para bater os times europeus, que pouco se importam por conta do dinheiro. É a forma dos brasileiros se validarem no palco mundial do futebol, entendeu? E do ponto de vista do entretenimento, isso é muito legal sim pro brasileiro, que é apaixonado por futebol. Mas nós precisamos falar o seguinte: é a paixão contra a obrigação. E a FIFA, gente, a FIFA se aproveita da nossa paixão, da nossa sede por reconhecimento para vender esse espetáculo que serve ao quê? Aos interesses dela, da FIFA, não aos nossos, tá? Você acha que a FIFA vende esse Mundial só como uma ferramenta de inclusão? E está preocupado com a competição? Não está. Por trás existe uma engenharia geopolítica com a triangulação que eu já expliquei no vídeo anterior para vocês aqui, que traz DAZN, FIFA e Arábia Saudita, tá? E na mira estão novos territórios. É uma briga por audiência na Europa? Não. É uma briga por audiência nos ambientes que eles ainda não conquistaram, que são a África, a Ásia e a América Latina, entendeu? Com um monte de emissora transmitindo de forma gratuita esse Mundial de Clubes da FIFA, né? Os clubes ganham um palco e o Mundial vira como se fosse uma ferramenta de influência, tá? Não compete com a Champions, mas cria um ecossistema próprio, um mundo paralelo, tá? De poder e de dinheiro. E aí nesse mundo paralelo, a FIFA é a jogadora oculta. E ela reposiciona toda a sua influência enquanto você, torcedor, só vê a bola rolar. Então aqui, o que está em campo é muito maior, gente, do que um troféu. É uma disputa silenciosa por influência global. O Mundial é a sua engrenagem visível de um projeto maior. Agora, nada contra os times brasileiros, tá? E nada contra a galera que ama futebol. Mas é uma ferramenta da FIFA. Bom, e muita gente já tá falando sobre o que vai significar esse Mundial da FIFA para os clubes brasileiros nos próximos anos. Essa Copa do Mundo de Clubes, se vingar, ela vai ressignificar completamente o futebol brasileiro. Os grandes clubes vão ter 4 anos para ganhar uma Libertadores, para estar nessa competição que muda completamente o patamar. Concordo muito com o Leandro, é outra história. Esses 4 clubes voltam para casa com o bolso cheio. O Flamengo
vai ganhar 150 milhões, vai ganhar menos do que os outros, mas vai embolsar mais 160 da venda do Gerson. Mas só nessa aí brincadeira. faz de um ativo, né? Um jogador Não, importante. tudo bem, não. Tô falando só de dinheiro no bolso. O Palmeiras, tipo, em abre a torneira e sai dinheiro. Em 20 dias, o que ele tá em 20 dias, Perfeito. quase 400 pau no bolso. Não, isso descola. Claro que os clubes têm seus problemas. O Fluminense é um clube com problemas financeiros, o Botafogo é uma SAF e tudo mais e tal. Mas eles se descolam, pelo menos daqui até o fim do ano ou até o ano que vem. Quando sair o balanço lá do ano que vem, ano que vem, muito provavelmente o Fluminense terá superávit. Muito provavelmente. Provavelmente sim. Só lembrando, e é importante lembrar, uma parte da premiação foi paga no Brasil, o imposto é menor. A outra parte que será paga, que está sendo paga e foi conquistada em solo americano, tem um imposto um pouco maior. Então esse dinheiro não é líquido, né? Porque o torcedor começa a fazer conta, né? Pô, ganhei 200 milhões, mas não é líquido, tem um desconto importante, só esse registro, mas é de fato, como as outras premiações também tem desconto, né? O dinheiro não entra líquido no caixa do clube. Lembrando que é espetacular mesmo, né? Por exemplo, chegar ser vice-campeão vai levar 500 milhões de reais. Isso é de brincadeira, é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. O Cruzeiro, se eu não me engano, a receita do ano dele é 300 e pouco, 400. Do Inter e do Grêmio é 400 e pouco. Muda o patamar. Muda o olhar dos clubes para a Libertadores, né? Sim. Quer dizer, o olhar dos clubes da Libertadores, ele já é assim. É que os clubes não conseguem ganhar a Libertadores, a maioria. É que às vezes você tem uma dividida aí entre brasileiro e Libertadores e tem gente que faz opção por Libertador, pelo brasileiro. Mas depende. Então. Faz essa opção quando tá ou enforcado ou quando tá na liderança e tudo mais. Enfim. Agora, Massa, o Thiago falou bastante, o Leandro falou bastante sobre como encarar o Al Hilal agora. É um jogo, como eu falo, é que nem Botafogo e Palmeiras, olho no olho. Você não tá olhando para cima, não é o PSG, você não tá olhando para baixo, é uma melódia. Eu acho que o Fluminense ainda olha um pouco para cima. Por causa da camisa? Não. Tá um pouco abaixo. Ele olha pra cima. Ele olha um pouco pra cima. Como camisa, você vê que ele olha pra baixo. É que o nome, né, gente? A gente não tá acostumado. É a mesma coisa você olhar quando tem Libertadores ou Sul-Americana, a gente se diverte com os nomes, né? Mas depois você vai ver o time jogar, vai ver o time jogar. Não, o cara é bobo mesmo, né? Ou tá bem. Esse era fraco mesmo. Isso. Mas tem outros times que a gente precisa olhar para esse novo mundo do futebol globalizado, né? Os árabes, neste caso, a Arábia Saudita, que despejou milhões e milhões de reais de dólares na Copa do Mundo dos clubes, né? Boa parte dos recursos que a FIFA arrecadou vem de lá, vem da Arábia. Eles querem transformar a indústria do futebol como uma indústria das maiores e melhores do entretenimento. Por isso, tanto investimento no futebol. Inclusive, o confronto de hoje era um confronto Qatar versus Arábia Saudita. Exato. Entendeu? PSG, quer dizer, o PSG foi lá atrás. E só uma coisa, para ser justo também, no mundo Al Hilal, lá eles são gigantescos. Sim. É o clube do Rivelino, na década. O Fluminense do Rivelino, o Al Hilal teve o Rivelino jogou no Al Hilal. Então, ele tem uma tradição gigantesca. Obviamente, o nosso olhar é outro. Eles ficam longe da nossa realidade. Porque disputam outras ligas, outros campeonatos. Só falar uma coisa rapidinho aqui, ô Vessa, para vocês aqui, hein, do Gui Verde, muito boa a mensagem. Aberrações, falando sobre o que o Leandro destacou, né? Como esse Mundial ele vai começar a impactar de maneira muito forte o que os clubes vão fazer ao longo dos anos. O Gui Verde fala o seguinte, Merressa, aberrações como o Corinthians priorizar o Paulista em detrimento da Libertadores não vão mais ocorrer. Vão. É um bom ponto. No caso do Corinthians vão porque tem DVD, tem... Não. Tem que fazer os... Eu sei que você está brincando, mas é um bom ponto. Você acha? Que você, temos aqui a final do Paulista. Sem o Mundial já era um absurdo. É que vai de cada contexto. Né? São Paulo também não priorizou contra o Palmeiras? Não, mas não existia o Super Mundial. Agora não, né, cara? Não existia aquele... Não é possível... Só que vai vir a frase de sempre, né? Só ganha um, né, gente? Então, ganha um. Mas eu te pergunto, torcedor, você gostou ou não gostou do Mundial? Você tá do lado de quem nessa discussão toda? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?